Senhor presidente, senhores deputados, a manifestação que eu faço decorre da apresentação que nós acabamos de ter aqui do Fernando, que é coordenador da CESAI, no município de Dourados, que são indicadores importantes, números importantes, da melhoria das condições de vida das comunidades indígenas, mas, com todo respeito, Fernando, não é a percepção, deputado Kemp, que a gente tem, deputado Marçal Filho. Nós que vivemos em Dourados e acompanhamos aquela comunidade e as agruras dos indígenas, o estado de miserabilidade e as condições subhumanas que a gente percebe que vive a grande maioria. É só ficarmos no domingo de manhã, ou sábado, na frente das nossas casas, que nós constatamos, não é? Crianças, índios, indígenas, as condições de moradia, as condições de saúde. A gente olha para aquelas crianças e parece-me que esses dados contrastam com esses indicadores. Penso que é importante nós debruçarmos sobre esses números. Evidente que melhorou. Essas condições já foram muito piores. Mas também me chama a atenção os gastos que são executados aí, os números que são apresentados. O ministro da Saúde, recentemente, fez algumas declarações, deputado Marçal, não é? Apresentando os números impactantes de investimentos. Penso que esses números eles precisam de ser investigados, analisados, né? E nós precisamos de verificar se essas informações, e aqui, com todo respeito, eu não estou colocando em dúvida aqui os indicadores, mas observarmos se, na prática, isso se apresenta com aquelas comunidades, e Dourados não é uma das piores. Quando nós vamos em Carapó, quando nós vamos ali na região de Amambai, a gente percebe uma situação extremamente degradante, uma situação extremamente difícil. Eu não ousaria dizer que a saúde indígena está boa, está bem. Eu acho que está mal. Se me perguntasse como vivem os indígenas, vivem bem, eu diria que os indígenas vivem mal. A percepção que eu tenho como cidadão é de que a presença do Estado se faz muito pequena perante a nação indígena. As condições de moradia, as condições de saneamento, as condições de fornecimento e abastecimento de água, e é evidente que isso impacta na saúde do índio. Se você não tem uma água de qualidade, se você não tem saneamento básico, isso influencia diretamente na saúde e na qualidade de vida do indígena. O deputado Pedro Kemp tem uma experiência, uma vivência muito grande nessa área. Eu até gostaria, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência já está dirigindo por uma parte, e ouvir Vossa Excelência acerca desse assunto. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelas colocações e endosso, assino embaixo. De fato, a gente que tem estado em contato com as comunidades indígenas recebe inúmeras reclamações das lideranças, da falta de atendimento médico, da falta de medicamentos, da falta de técnicos de enfermagem, da falta de agentes de saúde que falem a língua da comunidade para poder atender melhor as pessoas idosas, principalmente. Então, eu mesmo hoje aqui apresentei indicação à CESAI, ao senhor Fernando, né, para substituir uma médica do programa Mais Médicos que saiu, né, foi demitida lá das aldeias de Antônio João. É preciso técnicos de enfermagem, agentes de saúde, e em outras aldeias, onde a gente passa a reclamação da comunidade em relação à saúde, que não está atendendo a contento, né? Nós tivemos recentemente também, deputado Barbosinha, a divulgação em nível nacional do montante que é destinado à saúde indígena, que é algo assim que nos deixa bastante surpreso, e saber o tanto de recursos, né? Passa de R$ 1 bilhão,
e muitas vezes esses recursos são destinados a entidades, né, que terceirizam um atendimento e, de fato, a gente percebe que, mesmo com todo esse montante que é investido, o atendimento ainda deixa muito a desejar. Além do que, Vossa Excelência falou com muita propriedade, e essa é uma responsabilidade da FUNASA, fazer a distribuição da rede de água, né? Às vezes tem um poço artesiano, a bomba, né, não funciona, e isso, às vezes a comunidade fala, nós temos ali um poço artesiano, a gente fica olhando para ele todo dia, mas não tem a bomba para puxar água, não tem a rede de distribuição, né? Então, de fato, as comunidades indígenas vivem uma situação extremamente difícil, e saneamento básico, água tratada, é saúde, né? Então, essas questões que nós reforçamos aqui na fala de Vossa Excelência. Acho que o Fernando é uma pessoa bastante séria, compromissada. Conheço o Fernando, a sua luta sempre esteve participando, né, dos conselhos, né, de saúde indígena, uma pessoa bastante assim preocupada. Acredito também, né, no trabalho que realiza na CESAI, no sentido assim de fazer com que os programas estejam, né, funcionando, mas a gente acredita que precisa melhorar e muito, né, esse atendimento nas comunidades. A parte da CESAI é do atendimento básico, né, da atenção básica, e a gente sabe também que as prefeituras precisam ter um olhar mais carinhoso, né, para a questão das comunidades indígenas, né? Os índios são cidadãos brasileiros, sul-mato-grossenses, né, e também têm o direito ao atendimento na saúde. Então, a prefeitura também tem a sua parcela de responsabilidade, né? Porque, às vezes, a CESAI ela faz aquele atendimento básico, mas quando o indígena necessita de um atendimento especializado, de exames médicos que precisam, né, do apoio da rede pública de saúde, de um modo geral, às vezes ele não consegue esse atendimento, né? Então, precisa integrar melhor o trabalho da CESAI com as redes municipais de saúde e uma atenção bastante voltada para as reclamações da comunidade. Eu acho que aí é fazer um trabalho de parceria, de envolvimento das lideranças, para ouvir mais o que as lideranças estão reivindicando para que esse atendimento possa chegar às necessidades da população indígena. Parabéns a Vossa Excelência por essas observações, acho que são muito pertinentes. Eu agradeço, deputado Pedro Kemp, incorpora a parte de Vossa Excelência, e deputado Marçal, já passa a palavra a Vossa Excelência. Eu fui presidente da Sanesul e durante esse período eu pude conviver com o grave e sério problema do abastecimento de água nas aldeias. Cheguei a propor, à época, inclusive, que a FUNASA, à época não era a CESAI, era a FUNASA, né, contratasse a Sanesul para a prestação de serviço e fornecimento de água dentro das aldeias. Eu acho que seria mais econômico, mais viável você profissionalizar esse serviço e ter a empresa fornecendo água. Na época não avançou, não é? Mas o problema persiste. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, inicialmente parabenizando Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelo tema. Nós que moramos em Dourados, convivemos com essa situação numa das aldeias ou reservas indígenas de maior contingente de área urbana do Brasil. E há esse choque cultural entre os índios e os não índios. É preciso que o poder público, de uma forma geral, tenha a consciência de que a reserva indígena de Dourados é um bairro de Dourados, portanto, tem que ter os mesmos direitos que os outros cidadãos têm, que os outros cidadãos possuem. E isso não acontece. Vossa Excelência tocou muito bem na questão saúde, que é o maior problema. Os problemas são vários, são inúmeros, diversos. Nós recebemos reclamações todos os dias das pessoas que lá residem. Mas a saúde, sem dúvida, é a área mais frágil e que os nossos irmãos indígenas mais sofrem. Então, realmente, salta aos olhos quando a gente vê números favoráveis à saúde indígena. Talvez, pelas palavras do deputado Pedro Kemp, sejam os atendimentos feitos em média e alta complexidade que está
deixando a desejar, e aí depende realmente da participação de todos os entes públicos, no caso de Dourados, por ser a saúde e gestão plena, especificamente a Prefeitura. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado Marçal, também incorporo a fala de Vossa Excelência e encaminho aqui, finalizando a minha fala, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo Fernando, a seriedade do trabalho. Mas acho que é momento do Brasil discutir os gastos que são feitos em nome da população indígena. Eu não diria com os indígenas, em nome da população indígena. São valores extremamente expressivos, deputado João Henrique. São valores que ultrapassam a casa do UBI. Nós ouvimos aqui o Fernando dizendo que só aqui na CESAI, em torno de 1 bilhão e não sei quantos milhões aqui, dos quais 49 milhões destinados à região de Dourados. Agora, uma coisa que choca, eu já estou encaminhando para a finalização, é a situação que vivem os indígenas. Eu acho que é chegado o momento de nós discutirmos, por exemplo, a aldeia urbana de Dourados. Era um bairro de Dourados. Não é? Eu ouvi muito na caminhada política, deputado Marçal, as mães indígenas pedindo creche. Por que que na reserva indígena não pode ter uma creche? Para que essas crianças, no contraturno, possam poder, não é, conviver ali com a creche. Por que esse direito, qual é a razão? Então, são questões que nós temos que aprofundar, as melhorias de acesso. Eu coloquei uma emenda, por exemplo, para o hospital. Falta equipamentos para o Hospital da Missão Kaiowá, lá em Dourados. Então, eu penso que é chegado o momento da gente analisar. E quando esses números eles são apresentados, nós observarmos se efetivamente aquilo que está sendo colocado pelo povo brasileiro, através de seus impostos, efetivamente está chegando para os indígenas, notadamente para a saúde dos nossos irmãos indígenas. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, nobre deputado.